Senhoras e senhores, meu nome é Lucas Rosa e o assunto hoje são robôs. Esses homenzinhos de metal são marca registrada de histórias de ficção científica. Hoje eu vim falar sobre robôs super interessantes que estão em desenvolvimento na vida real, para tentar inspirar você a como implementar homenzinhos de mecânicos super legais nas suas histórias. Ou não necessariamente homenzinhos. Primeiro, eu quero falar sobre um robô que está sendo desenvolvido baseado numa das criaturas mais horripilantes, mais assustadoras do planeta Terra, as baratas. O humilde robô Cram, C-R-A-M, foi desenvolvido lá para as Indas de 2016 a partir de estudos sobre como baratas são capazes de se locomover tão rápido mesmo em espaços super apertados. Os cientistas observaram que o esqueleto desses insetos é super maleável e que eles são capazes de reposicionar as suas perninhas para conseguirem se mover dessa maneira tão rápida em lugares apertados. A partir dessas informações, os cientistas fizeram um robô com capacidades bem similares. Ele conseguia aguentar umas pressões muito boas e ainda se manter funcional, bem como conseguia se mover mantendo a mesma velocidade mesmo quando ele era comprimido em espaços mais apertados. E mais recente, em 2019, um outro grupo de cientistas fez um outro robô muito similar, também inspirado em baratas, mas bem menorzinho. Até onde eu vi, ele ainda não tem nome e ele é basicamente uma placa de metal ou de um material específico com perninhas. Tipo, ele é uma folha, ele é super fininho. E ele se movimenta passando uma corrente elétrica por essa placa desse material, que faz com que ele se contraia e se expanda bem rápido, e isso impulsiona ele para se movimentar. Ambos esses robôs podem ser muito úteis para situações de resgate de pessoas em desastres naturais, por exemplo. Já que eles conseguem passar em lugares mais apertados, eles seriam capazes de encontrar, por exemplo, pessoas soterradas nesses desastres. Mas não precisa de muita criatividade para pensar em outras formas de aplicar essa tecnologia em suas histórias. Por exemplo, talvez o seu grupo de protagonistas precise assaltar um banco e eles encontrem nesses robôs, baratas, uma solução para esse problema, para investigar por dentro as medidas de segurança desse local, por exemplo. Ou talvez a grande revelação no final da sua história de terror é que as atividades paranormais que o casal de protagonistas estava observando na sua casa, na verdade estava sendo causado por algum idiota controlando esses robôs. Ou talvez algum grandíssimo filho da mãe controlando esses robôs. Imagina, eu mando 3 baratinhas pra tua casa e faço elas ficar empurrando aquele vaso caro que você tem, puxando uma coisinha de lugar para outro, e daí, oh meu Deus, fantasmas! Enfim, tem várias possibilidades. Outro robô super legal é o projeto Hermes. O Hermes está sendo desenvolvido pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eu não sei falar direito, mas enfim, você sabe onde é. E um dos grandes desafios de você construir um robô humanoide bípede, ou seja, um robô que pareça com a gente, tenha 2 pernas, 2 braços, etc., ande em pé. O grande desafio para fazer esse tipo de robô é o equilíbrio. Para uma pessoa ficar de pé e andar sem cair, tem um monte de coordenações de músculos sendo realizadas pelo nosso cérebro, nosso sistema nervoso, de maneira muito precisa a cada centésimo de segundo. Levantar uma perna não é só levantar uma perna. Você está contraindo e relaxando músculos do seu corpo inteiro para garantir que a perna suba. Você vai usar o seu tronco para manter a estabilidade, então seu corpo vai ter que ajustar certas coisinhas aqui para manter o seu corpo equilibrado. Você vai usar músculos da sua outra perna para sustentar o seu corpo, etc. E o seu corpo já sabe fazer isso naturalmente. Você aprendeu durante a sua infância, quando você levantou e caiu várias vezes, até o seu corpo aprender todos esses processos, todos esses músculos que ele precisa ativar para fazer você andar. Então, andar parece simples justamente porque a gente já faz isso em modo automático, mas na verdade é extremamente complicado quando você vai observar cada ação que seu corpo está fazendo durante esse processo. E um robô não tem essa riqueza de sinalização nervosa que o nosso corpo tem. Eles não têm músculos que vão reagir da forma que os nossos reagem, etc. Então, fazer um robô manter o seu equilíbrio enquanto anda é um dos principais obstáculos da robótica hoje em dia. O projeto Hermes contorna isso de uma maneira muito criativa, a teleoperação. Teleoperação é literalmente capturar os movimentos de um ser humano e transmitir eles para um robô. É operar um robô remotamente. Quando você levanta um braço, o robô vai levantar um braço.
Mais do que isso, o MIT está desenvolvendo um sistema para que o operador humano sinta, pelo menos em parte, o que o robô está sentindo. O que permite que esse operador faça ajustes reflexivos para manter o robô equilibrado. Por exemplo, se o robô estiver andando e pisar numa pedra que não existe na sala do operador, obviamente, e começar a se desequilibrar, o operador vai também sentir esse desequilíbrio, de alguma forma, e vai poder usar o próprio reflexo do corpo para se ajustar, e isso vai ser transmitido para o robô, e o próprio robô vai se ajustar, baseado nesse reflexo. O sistema em desenvolvimento inclui até mesmo um par de óculos especiais que transmite para o operador o que o robô está vendo através das câmeras dele. É literalmente operar um corpo remoto enquanto você fica seguro no seu laboratório. O Hermes também é um projeto voltado para resgate em situações de emergência. Por exemplo, o acidente de Fukushima em 2011 no Japão poderia ter sido evitado se houvesse um sistema como o Hermes disponível naquela época, pois isso permitiria aos respondedores enviarem um robô, um operador, para dentro do reator para ajustar o que pudesse ser ajustado para impedir o desastre, sem colocar um ser humano em risco. O fato do robô ser bípede não é uma mera frescura. Um robô humanoide e bípede, com 2 braços, 2 pernas, que anda em pé igual a gente, ele é capaz de interagir com o mundo igual a gente interage. E o mundo que a gente construiu é um mundo feito para humanos. Então, um robô humanoide poderia abrir portas, manusear ferramentas, de maneiras que robôs com outros designs teriam mais dificuldade para fazer. Novamente, trazendo essa tecnologia do Hermes para o mundo ficcional, a gente vê uma gama imensa de possibilidades para se explorar. Desde explorar o próprio uso desse robô em resgate, até, por exemplo, uma sociedade futurista onde todas as guerras são realizadas por proxy, onde exércitos ficam seguros nas suas bases, enquanto robôs se degladiam loucamente no campo de batalha, controlados por esses operadores à distância. Como que isso mudaria a forma que seres humanos fazem guerra? Como que isso mudaria a relação dos seres humanos com a guerra? O que acontece quando um exército de robôs vence a batalha sobre outro exército de robôs? Ele vai até o quartel e mata os humanos? Será que essas guerras poderiam ser prolongadas porque você consegue repor os soldados, construir novos robôs à medida que eles vão sendo destruídos de uma maneira muito mais rápida e fácil do que treinar um ser humano novo? Quais vão ser as leis com relação a ataques a civis nessa situação? Se a guerra for entre a China e a Rússia, mas os 2 exércitos ficarem localizados nos Estados Unidos, por exemplo, e só os robôs lutam no seu território de origem, como seria a geopolítica de um conflito desses? Tudo isso são coisas que podem ser exploradas a partir de uma tecnologia como essa. Enfim, espero que isso tenha ajudado um pouco você a ter ideias mais legais para suas histórias envolvendo robôs, baseado em tecnologias que estão sendo feitas de fato na vida real. Abraços e até a próxima!